As aprendizagens em arte, elas são importantes em todos os momentos da vida escolar ou da vida pessoal das crianças, mas na educação infantil ela tem um papel preponderante porque ela tem uma correspondência com um período de grande experimentação, né? Quando as crianças, elas são os órgãos de aprendizagem, elas são os olhos, o nariz, a boca, a pele. Esse período, que é um período sensório-motor, ele proporciona experiências que são aparentemente não tão correspondentes à arte, mas elas são experiências extremamente importantes para o desenvolvimento da criança. Cabe à escola criar para a gente, ajudar a gente a construir uma história de estar diante de desafios, estar diante do que eu não sei e procurar saber, procurar aprender, ter vontade de... Isso dá um certo conforto com essa situação de desconforto, que faz com que a gente tenha coragem de entrar no embate com aquilo que você não sabe, que é o que obra de arte em geral propõe. Que a gente trabalha com uma sequência de propostas, onde uma proposta vai complementando a outra. A gente chama esse tipo de organização da sala e das crianças de cantos diversificados. Então, nos cantos, eu coloquei várias situações diversas, também para conversar sobre um mesmo conteúdo, ou seja, uma mesma ideia que pode ser esmiuçada, retrabalhada. Isso é muito importante, porque daí a gente trabalha com um aprofundamento mesmo dos conteúdos. Os nossos espaços eram organizados de um jeito, agora nossos espaços são organizados de outra forma, pensando sempre em responder duas perguntas: como as crianças pequenas aprendem, né? E o quê? Coloca as mochilinhas na... Colocar no canto. Então a gente vai num crescendo de propostas. Primeiro eles trabalharam com os meios secos, daí eles fizeram misturas, investigaram misturas com lápis de cor, com giz de cera, com giz de lousa molhado. Daí eles vão vendo como é que essas misturas vão se comportando nos diferentes suportes, os materiais que se misturam, que cores que dão. Ó, quando você passa as cores com giz, Maria Clara, você pode depois misturar com o dedo. A gente tinha alguns visores para observar alguns elementos da natureza e ver como que, a partir do olhar através do visor, a luz é filtrada e eles podem observar esses elementos com cores diferentes. O que acontece? O amarelo fica azul? Deixa eu ver. E daí, finalmente, mexer com as tintas e experimentar a mistura de cores. Primeiro levantando hipóteses, né? As crianças podem antecipar o que elas imaginam que vai acontecer. O que será que vai dar misturando azul com vermelho? É isso que vocês vão observar. E o Fagner, que cor que tem? Rosa. Que cor tem o Gabriel? E eles vão podendo observar as cores por esse ponto de vista, que é o ponto de vista mais científico, né? De ver como que essas misturas acontecem, se transformam, como elas eram e como elas ficaram. Isso, pessoal! Pode carimbar aqui. Pode tirar.
elas têm um olhar artístico e um olhar científico durante as atividades, e tudo isso está integrado e misturado. A experimentação, ela está na base da arte e da ciência. E na educação infantil, a arte cumpre um papel muito interessante dos procedimentos que são aproximados com os procedimentos da ciência, que é a capacidade de levantar hipóteses, de verificar. A gente está aqui nessa aula investigando elementos da natureza com foco nas folhas. Então a gente pode observar os elementos da natureza, como é que eles podem se organizar. A gente pode observar quando faz a frotagem, né, que é esse esfregamento das folhas. A gente pode observar os detalhes das folhas. O que nós fizemos? Primeiro coletamos folhas, pedras, sementes. Aqui é outra. Aí numa proposta seguinte a gente vai aprofundar ainda mais, porque daí eles vão observar essas folhas com lupas, e daí eles vão fazer um desenho de observação, que também é uma proposta que integra muito bem a arte e a ciência, porque eles estão usando a observação, o olhar, aguçando o olhar, que é muito importante para a arte, e estão fazendo esse zoom de olhar para um elemento, o mesmo elemento, para ver todas as suas partes, como ele é constituído, que é esse olhar mais, vamos dizer, científico. As professoras, nós, né, eu enquanto coordenadora, a gente tinha aquela visão de que para fazer um bom trabalho, tinha que ter materiais de qualidade, a prefeitura tinha que disponibilizar as melhores tintas, as melhores canetas, os melhores papéis. Se não tivesse essa parafernália de coisas industrializadas, não seria possível os professores fazerem um bom trabalho. A gente se limita na questão de que artes é papel e tinta. E, na verdade, a gente não olha ao nosso redor, que tem os gravetos, as folhas, as terras, a água. A gente diz que uma boa proposta, ela é uma proposta em que existe um fazer, mas que, além desse fazer, existe um pensar que acontece ao mesmo tempo junto. Então, as atividades de artes e as aulas de artes ao longo da escolaridade, desde a educação infantil até o final da formação do indivíduo, elas são o lugar de conhecer pela experiência. Não só pela experiência, mas pela relação entre o pensar, compreender, experimentar e concluir, atribuir significados, criar significados. Isso se dá na escola e se dá fora da escola. Quando a gente dá aula, são muitos aspectos que a gente pode pensar. Alguns aspectos, eles passam de um modo invisível, a gente não consegue enxergar. Para a gente conseguir uma boa situação, né, uma situação em que as crianças podem aproveitar ao máximo, né, e aprender o máximo, são muitos elementos. Então, a gente trabalha o que a gente chama de tematização da prática, que é assim, a gente trabalha aqui na oficina em sala de aula para que essa situação depois possa ser objeto de estudo dos professores, dos pedagogos, que vão poder pensar tudo que foi planejado para que essa situação aconteça do melhor jeito possível e que as crianças possam aprender, né? Então, ontem a gente fez a oficina na sala de aula. O que aconteceu lá na sala de aula vai ser tematizado aqui nessa oficina, né? Então a gente conversa sobre o que aconteceu lá para analisar, para pensar como que é importante fazer planejamentos,
é importante refletir sobre a ação para poder fazer um trabalho que é um trabalho que garanta as aprendizagens dos alunos. Além de tematizar a sala de aula, nessa oficina a gente também tem situações práticas, né? Os participantes podem experimentar as propostas de artes para poder conhecer mais profundamente o que vai ser levado nas salas de aula, entender a complexidade que está envolvida nessa produção, que ela é uma produção que tem um fazer, mas que tem um pensar sobre esse fazer. E quando a pessoa vive um processo, ela consegue fazer intervenções que são intervenções mais ajustadas, com conhecimento, que é um conhecimento da prática. A gente renova, né? A gente olha para a prática com um olhar mais renovado, porque os anos vão passando e a gente vai se acomodando. E aí, quando você tem uma formação nesse estilo de você refletir, agir e refletir em cima da sua prática, você consegue trabalhar com muito mais, até mesmo entusiasmo e proporcionar muito mais aprendizagem para as crianças. Nesse terceiro dia, a gente vai fazer a oficina dos professores. Essa oficina ela é bem importante, porque a gente quer que o trabalho de artes, que a gente vem fazendo desde o primeiro dia, chegue nas salas de aula. Então, nessa oficina, a gente vai trabalhar alguns conteúdos que, de alguma maneira, dialogam com os que já foram trabalhados nas outras oficinas, mas a gente olha para outros aspectos. A gente vai trabalhar em duas frentes. Uma que é pensar como o desenho ele pode ir para lugares mais inusitados em relação à produção gráfica. Então, ao invés de fazer desenhos de figuras conhecidas, os professores estão explorando a possibilidade de fazer desenhos mais abstratos, mais geométricos. Porque muitas vezes os professores pensam que desenhar é fazer trabalhos figurativos, com figuras reconhecíveis. E muitos alunos, quando eles estão desenhando, não necessariamente eles criam figuras. Eles podem criar também com elementos abstratos. Esse tipo de produção pode não ser reconhecido pelo professor como desenho. Da mesma forma, com esse pensamento, a gente também pode pensar que as crianças mais novas, quando não figuram, não significa que elas não estão desenhando. Elas desenham, só que a preocupação delas é de deixar marcas gráficas e não de fazer figuras que existem. Olha quantas pinceladas diferentes você usou, ó, aqui assim mais reta, aqui mais redonda, né? E essas cores que você usou, você gostou? Gostei. Umas cores bem diferentes, né? Porque é escuro. Esse dia, ele é bem importante porque os professores, eles são um foco para disseminar o trabalho na escola. Então, não são todos os professores da escola que fazem a oficina, mas a proposta é que esse professor seja um multiplicador. Então, ele faz o trabalho na sua sala de aula, e quando ele coloca em exposição a produção, outros professores da escola podem olhar, outras crianças podem olhar, e a gente gera um foco de interesse e de motivação. Então, esse professor, ele de alguma maneira, ele se torna uma referência na escola, para que outros professores busquem trocar informações com ele. Então, em 3 dias, são elencados várias estratégias para que a gente consiga ter um repertório maior de propostas e de discussões e de reflexões. E como a proposta da ZA, por exemplo, de toda a formação, é você trabalhar com os professores para que eles trabalhem com as crianças,
vira um círculo, né? E eles vão se apropriando do processo e depois, na hora de trabalhar com a criança, eles vão dar mais valor a esse processo. Às vezes a gente pensa que a gente já sabe tudo, né? Ah, eu já fiz faculdade, já fiz pós, já sei tudo, não preciso aprender mais nada. Mas é muito bom aprender, muito bom. Essa formação está trazendo para a gente a oportunidade mesmo de você olhar para a prática, olhar para a teoria e olhar para a criança, principalmente.